Eu cumprimento a todos os irmãos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos hoje a nossa leitura, a nossa meditação aqui no capítulo 23 do livro de Números. Então Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez como Balaão tinha dito, e os dois ofereceram em sacrifício um touro novo, um carneiro em cada altar. Aí Balaão disse a Balaque: permaneces aqui de pé, próximo aos teus holocaustos, enquanto eu vou até ali, talvez o Senhor me permita encontrá-lo. Aquilo que ele me revelar, de igual modo te farei saber. E retirou-se para o alto de uma colina desnuda. Ali Deus veio ao encontro de Balaão, que disse... Ali Deus veio ao encontro de Balaão. E Balaão disse a Deus: preparei 7 altares e ofereci em holocausto um novilho e um carneiro sobre o altar. O Senhor então colocou em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim lhe transmitirás. Assim Balaão retornou e encontrou Balaque ainda perto da sua oferta queimada, ele com todos os príncipes de Moabe. Foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema. Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar condenação sobre aquele que o Senhor não quis condenar? Sim, do cume do rochedo eu o vejo, do alto das colinas eu o contemplo. Eis um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem poderia contar o pó de Jacó? Quem poderia numerar a 4ª parte de Israel? Que morra eu a morte dos justos que há entre eles, e seja o fim da minha alma como o deles. Então Balaque inquiriu a Balaão: que me fizeste? Eu te chamei para amaldiçoar os meus inimigos e tu declaras bênçãos sobre eles? Versículo 12. E Balaão contestou: não devo eu tomar cuidado de dizer tão somente aquilo que o Senhor coloca na minha boca? Balaque lhe pede: vem, pois, comigo a outro lugar. Esse povo que vês daqui, não vês de lá. Não vês dele senão uma pequena parte. Não o vês de modo completo. Amaldiçoa por mim ao chegares lá adiante. Então levou para Zofim, o campo dos mirantes, no topo do monte Pisga. Ali construiu mais 7 altares e ofereceu em holocausto um novilho, um cordeiro, um carneiro sobre cada altar. Balaão solicitou a Balaque: permanece de pé junto dos teus holocaustos, enquanto irei me encontrar com ele ali adiante. Deus veio ao encontro de Balaão e pôs em sua boca uma palavra e ordenou: volta para junto de Balaque e assim lhe falarás. Retornou então para junto de Balaque, encontrou ainda de pé junto aos seus holocaustos, com todos os principais líderes de Moabe. Que te falou, Senhor? Indagou-lhe Balaque. E Balaão declarou sua palavra profética em forma de poema. Levanta-te, Balaque, e escuta. Inclina o teu ouvido, filho de Zippor. Deus não é ser humano para que minta, nem filho de Adão para que se retrate. Acaso ele promete e deixa de cumprir? Afirma que faz e não realiza? Portanto, recebi uma ordem para abençoar. Ele abençoou e não posso mudar isso. Ele não olhou para as ofensas de Jacó, nem para os erros encontrados em Israel. O Eterno, o Deus de Israel, está com eles. O brado de aclamação do rei ressoa no meio desse povo. É Deus que os está trazendo do Egito. Eles têm a força de um touro selvagem. Não há feitiçaria que tem poder contra Jacó, nem magia contra Israel. De agora em diante se proclamará de Jacó e de Israel. Vê tudo quanto Deus tem realizado. Eis que esse povo se levanta como leoa, ergue-se como leão que não descansa enquanto não devora sua presa, nem se deita até que tenha bebido o sangue das suas vítimas.
Então Balaque roga a Balaão: se tu não podes amaldiçoar esse povo, que assim seja, pelo menos não os abençoes. Balaão, no entanto, retrucou a Balaque: não te havia afirmado tudo o que o Senhor ordenar eu farei? Então Balaque insistiu e convidou Balaão: vem, pois, comigo, e eu te levarei a outro lugar, e de lá talvez Deus se agrade que amaldiçoes esse povo. Balaque conduziu Balaão ao cume do Monte Peor, no lado que dá para o deserto. Balaão então instruiu a Balaque: edifica-lhe mais 7 altares e prepara tudo, mais 7 touros novos e 7 carneiros. Balaque fez outra vez tudo conforme Balaão o orientou e ofereceu em holocausto um novilho e um carneiro de cada altar. Vamos começar lembrando que Deus proibiu categoricamente qualquer mistura do povo com o mundanismo. Infelizmente, a Igreja Católica conseguiu envolver e conseguiu influenciar quase que completamente as igrejas denominadas cristãs, com a sua forma de paganismo, de cultuar a Deus. Não é segredo para ninguém que a Igreja Católica tem uma forma pagã de cultuar a Deus, né? E ela conseguiu influenciar quase todas, de alguma forma, envolveu e influenciou quase todas as igrejas que se denominam cristãs. As nações pagãs, elas adoravam astros como seus deuses. E uma prova da influência pagã na nossa cultura é os dias da semana que estão relacionados aos planetas. É bem provável que os 7 astros que deram os nomes aos 7 dias da semana tenham influenciado a Balaão, já que não tem outra referência bíblica de adoração a Deus envolvendo 7 sacrifícios em 7 altares, né? Balaão conhecia bem a Deus e ele sabia que falaria na boca dele, por isso ele tentava afastar a presença de Deus para longe dele. O profeta tinha feito um acordo com Balaque, né? E ele precisava amaldiçoar o povo de Israel para cumprir com a sua parte no acordo. A única forma dele fazer isso era, na mente dele, né? Era ele afastar a presença de Deus dele. Então ele estava fazendo de tudo para isso. O, o, pro, o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, declarou que falsos líderes religiosos abandonaram o caminho reto e se desviaram, segundo e o mesmo segundo o mesmo caminho de Balaão, né? Eles seguiram o mesmo caminho de Balaão, que amou o salário da injustiça. Lembram disso? Aqueles que já leram a segunda carta de Pedro vão lembrar, né? O trabalho do profeta era profetizar, mostrar Deus para abençoar o mundo corrompido pelo pecado. Aqueles que não leram, não se preocupem, nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Mas Balaão se tornou uma pedra de tropeço, né? Para o povo de Deus e também para os pagãos. Ele era uma pedra de tropeço tanto na vida do povo de Deus como na vida dos ímpios. É uma loucura, né? Mas é assim que funciona. Quando nós nos rebelamos contra Deus, nós conseguimos nos tornar um canal de maldição na vida dos crentes e na vida dos não crentes. É assim que Balaão estava. Então, o trabalho do profeta era profetizar, né? Mostrar Deus para abençoar um mundo corrompido pelo pecado. Mas Balaão se tornou essa pedra de tropeço para o povo de Deus e também para os pagãos,
tirando deles a oportunidade de conhecerem a Deus. Porque Deus colocou as palavras na boca de Balaão e fez ele falar só as palavras que o próprio Deus ordenou, né? Do mesmo jeito que ele fez com a jumenta. Aqui no versículo 1 até o versículo 6, a gente vê que as artimanhas de Balaão tentando afastar a presença de Deus para longe eram muitas, né? Depois, a partir do versículo 7 até o 10, a gente vai ver o primeiro discurso. Depois do versículo 11 até o 17, aí a gente vai ver o fracasso do profeta tentando amaldiçoar o povo de Deus. E depois dos versículos 18 até o 24, a gente vê o segundo discurso. Bom, Balaão mandou Balaque fazer 7 altares para 7 sacrifícios. Por quê? Porque ele sabia que esse era o costume do povo pagão. Ele sabia que o povo pagão cultuava os 7 astros, né? Mas Deus mostrou para Balaão que os traidores nunca vencem. Conhecer a verdadeira palavra de Deus e se desviar do caminho é escolher seguir o diabo. É conhecer o caminho que leva ao céu e dar meia volta, escolhendo entrar pelos atalhos que certamente levam ao inferno. Balaão era um líder que conhecia muito bem a Deus, mas vendeu a sua consciência. E muitos, infelizmente, queridos, muitos líderes religiosos conheceram a palavra da verdade, mas escolheram apostatar da fé. Escolheram negociar a verdade, escolheram trocar as convicções bíblicas por cargos, por popularidade, por conveniências aqui dessa terra. Esses não são discípulos de Jesus, eles são discípulos de Balaão, o profeta que amou o lucro, que ensinou os inimigos de Deus a seduzirem o seu próprio povo, fazendo com que eles acreditassem que relacionamentos ilícitos não eram tão ruins, né? Esses seguidores de Balaão, eles estão dispostos a pagar qualquer preço para encher de membros as suas congregações, para melhorar as suas arrecadações, para aumentar o seu prestígio. Bom, sobre isso o apóstolo Paulo diz que Cristo enfrentaria heresia e apostasia, né? E o próprio Jesus mandou João escrever na carta para a igreja de Pérgamo, lembram? Alertando que naquela congregação tinha pessoas apegadas aos ensinos de Balaão. Nós precisamos saber que durante o período da igreja de Esmirna foi que o falso cristianismo da igreja católica de Roma elaborou o decreto de adoração ao dia do sol, colocando nos pergaminhos o domingo como o dia do Senhor no lugar do sábado. Voltando ao texto, as tristes experiências de Balaão devem ajudar a nos desviar do caminho da perdição. Balaão não era um profeta pagão e nem era judeu, mas Deus deu a ele o privilégio de proclamar a palavra, de pregar as misericórdias, de espalhar o seu plano de salvação para os adoradores de deuses estranhos daquele tempo, daquele lugar. Nós, queridos, nós não somos judeus, mas Deus também nos chamou. Nos deu o privilégio de proclamar essa santa palavra, a palavra da verdade, para os adoradores de
deuses falsos. Que nós possamos fazer o nosso trabalho bem feito, né? Que nós não venhamos nos vender como muitos têm se vendido. Balaão devia acalmar os ânimos daquele povo, explicar que Israel não machucaria os parentes de Abraão, né, conforme está escrito ali no 2º capítulo do livro de Deuteronômio. Infelizmente, né, o medo dos moabitas e dos midianitas mostra que eles não sabiam dessas coisas, porque Balaão foi negligente na missão que recebeu de Deus. E se nós formos negligentes na missão que nós recebemos de Deus, nós vamos agir como Balaão. É o que muita gente está fazendo. Nós precisamos mostrar para esse povo que para todo esse povo ímpio, que eles não precisam ser destruídos junto com a grande destruição, junto no dia do grande julgamento de Deus, onde Deus vai julgar aqueles que não se entregaram a Jesus Cristo, que tem uma saída, que nós podemos nos entregar a Jesus Cristo, parar de pecar, nos arrepender, parar de pecar. E que para esses, como disse Paulo, nenhuma condenação mais há. Para os que estão em Cristo, nova criatura são. Não há mais nenhum tipo de julgamento para nós, para aqueles que estiverem realmente em Cristo, né? Não para os seguidores de Balaão. Vendo as pessoas apavoradas frente às doenças, frente às situações políticas, econômicas, sociais, nós vemos claramente que nós temos, queridos, negligenciado também a nossa missão como cristãos. Desprezar as oportunidades que Deus nos dá para acalmar os pecadores nos seus temores é a mesma coisa que Balaão fez. Nós precisamos conhecer e amar a verdade. Nós precisamos ficar longe dos ministros que seguem as doutrinas de Balaão. Eles são cegos espiritualmente e muito espertos, mas eles estão ligados diretamente ao materialismo, à carnalidade. Nós não seremos enganados de forma nenhuma se nós conhecemos a Escritura. E agora mais ainda, né? Conhecendo o capítulo 22 e 23 do livro de Números. Que Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele perdoe os nossos pecados, que Ele tenha misericórdia de todos nós e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Em nome de Jesus. Amém.